E eu aposto que você vem ouvindo muita coisa sobre um pequeno país insular chamado Taiwan. Um país que se declara soberano, porém que a China reivindica como seu. Mas essa pequena ilha chama tanto a atenção não apenas pela disputa com um gigante, mas pela sua importância para a economia mundial. Isso mesmo, Taiwan. Essa pequena ilha é uma das bases da economia mundial e produz em larga escala um dos seus pilares. Por isso, se entrar em confronto com a China, você também irá ser prejudicado. Escudo de silício. Esse termo pode parecer à primeira vista militar, mas não é. Bom, ele protege um território, principalmente de Taiwan, mas não tem nada de militar. É uma referência à produção de chips semicondutores de Taiwan. Além do escudo ser uma salvaguarda para a defesa da ilha, ele também foi o grande responsável pela consolidação da economia do país. Na verdade, entre as vantagens que essa maestria em criar chips trouxeram, a maior talvez tenha sido a capacidade de inspirar coragem aos taiwaneses para contrariar a grande e poderosa China, se declarando independente. Mas como eles chegaram nesse nível? Como isso contribui para a economia mundial? Como isso protege eles da China? E por último, caso esse escudo seja quebrado, como isso afetará o Brasil e a sua vida? Comenta aí se você tem alguma ideia e já aproveita e deixa o likezinho pra gente logo no começo. Bom, Taiwan se declarou um país separado da China comunista em 1949, ao fim da Guerra Civil Chinesa, que levou aos socialistas o poder no mais populoso país do mundo. Nos últimos anos, quando Taiwan ainda era parte integrante da China continental, a hiperinflação já era um gravíssimo problema, principalmente em um cenário de conflitos armados, elevando os índices de problemas e as enormes instabilidades políticas e econômicas. Com a junção desses péssimos elementos, o desastre social era esperado. Mas depois da separação, e ao contrário da China comunista, que entrou em um regime que terminou por eliminar mais de 50 milhões de pessoas de fome, Taiwan adotou um modelo econômico capitalista, com ampla liberdade para que as pessoas empreendessem e comercializassem sua mão de obra. Afinal, foi por isso que eles lutaram contra os comunistas, pelo direito à liberdade e propriedade. Apesar do viés liberal, o governo de Chiang Kai-shek implementou um governo de substituição de importações, ou seja, a pequena ilha passou a produzir boa parte do que precisava importar. Por isso, no longo prazo, a economia foi fortemente beneficiada, principalmente em relação ao setor industrial, que também contou com o apoio financeiro dos Estados Unidos. Taiwan, então, passou de uma nação que tinha cerca de 30% do seu PIB proveniente de atividades agrícolas e se tornou uma nação fortemente industrializada. Mas o que levou ao salto de desenvolvimento de Taiwan foram dois fatores. Primeiro, aplicar o modelo de substituição de importações, com proteção da indústria nacional. A condição era de que o governo dê um prazo para que um favorecimento taxativo continuasse. Quando esse prazo acabasse, os produtores locais não mais teriam seus concorrentes internacionais segurados por trás de grandes taxações e passariam a competir de igual para igual. E agora vem o segundo fator. Se você espera algo muito espetacular, está enganado. O que ajudou Taiwan a se tornar um dos tigres asiáticos foi algo amplamente conhecido: o investimento em educação, obrigatória e de alta qualidade, focada na base técnica. O foco não era simplesmente distribuir diplomas, o importante é que fossem ótimos funcionários. Basicamente, apostaram em uma mão de obra especializada para competir com a mão de obra barata da China e acabaram se distinguindo na criação de microcondutores, que controlam cerca de 60% dos eletrônicos de todo o mundo. E não só a China, mas o resto do mundo todo necessita. Essa estratégia jogou os níveis de analfabetismo lá embaixo e elevou a qualificação da população, o que naturalmente impulsionou salários e incentivou o consumo interno. Mas o que é isso aí que você está falando de semicondutor? Bom, semicondutor, ou microchip, é um circuito integrado em uma minúscula estrutura que é muito pequena em tamanho, mas que a cada ano fica cada vez mais capaz de processar informações. Ele é usado nos mais diversos aparelhos eletrônicos e tem o silício como seu principal componente. Daí vem o nome, escudo de silício. Você pode não saber, mas está usando um agora mesmo. Eles são essenciais para todos os tipos de aparelhos que pode imaginar. Não apenas o celular ou o computador. São eles geladeiras, fogões, micro-ondas, equipamentos médicos e de aviação. Quase todos eles utilizam chips semicondutores. Nossa vida moderna é basicamente atrelada a esses chips, e Taiwan possui a maior cadeia de produção deles de todo o planeta. Mas, como esse pequeno país detém controle de uma indústria tão importante que até mesmo a grande Tesla do Tony Stark da vida real, Elon Musk, certamente pararia por completo sem os trabalhos da pequena ilha. Até mesmo o desenvolvimento desse novo motor que parece ser mágico que eles estão desenvolvendo. Se quiser saber mais, é só clicar no card e assistir depois desse vídeo aqui.
Continuando, durante a década de 90 e todo esse século, dezenas de empresas se dedicaram a esse campo da produção. Várias ganharam notoriedade no mercado povoado e competitivo, porém extremamente caro. Com os tempos mais fracos, foram caindo. E hoje, nós lidamos com apenas 3 grandes fabricantes. E das 3, especialmente 2, você deve ouvir falar com muita frequência: Samsung e Intel. Mas a verdadeira líder do mercado, talvez você não tenha ouvido nada sobre: a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, a marca de microchips mais valiosa do mundo. Ela surgiu na década de 80, fundada por Morris Chang, um doutor em engenharia elétrica formado nos Estados Unidos, que foi recrutado pelo governo taiwanês para fomentar a indústria de semicondutores. Isso se deu durante a bonança proporcionada pelo fantástico crescimento econômico da pequena nação na época. Logo, podemos dizer que a TSMC é resultado de uma das brilhantes políticas social e econômica adotada pelo país naquela situação. Para se ter uma ideia da dificuldade de produzir esses pequenos chips, a Intel, concorrente da TSMC de longa data, delegou parte da sua própria produção a uma concorrente, algo muito raro de se ver. O motivo é simples: atualmente, apenas a Samsung e a TSMC possuem a capacidade de produzir chips de 5 e 7 nanômetros, os mesmos utilizados pela Apple para produzir seus iPhones, por exemplo. Nesse cenário, a gigante de Taiwan registrou em 2020 nada mais, nada menos do que 440 bilhões de dólares de lucro. Quando Taiwan se declarou independente da China continental, o mundo essencialmente a reconheceu como a verdadeira China, e os Estados Unidos foram o grande patrocinador do governo taiwanês durante esse período. Porém, como se sabe, ultimamente a China vem sendo um verdadeiro gigante perante todas as economias do mundo, e extremamente necessário para que todas elas sigam fortemente. E diante de tal pressão, foi impossível ao Ocidente não ceder aos anseios dos chineses. Nesse cenário, os Estados Unidos e seus aliados foram praticamente obrigados a reconhecer o governo comunista como o único verdadeiro de toda a China. E isso, claro, inclui Taiwan. Portanto, acho que já consegue entender melhor essas notícias sobre a visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos a Taiwan. Como resposta a essa provocação americana, a China está, neste momento, praticando diversos exercícios militares ao redor da ilha, praticamente criando um bloqueio aéreo e naval. Os soldados da reserva e ativos estão todos de prontidão. O comércio em si ainda não foi afetado, mas se um dia for, vamos a um exemplo. Um Renault Kwid, carro extremamente popular, que custava R$30 mil no seu lançamento em 2017, muito devido à instabilidade de produção desses microchips, custa, atualmente, R$60 mil. Exatamente o mesmo carro. Mas não só a cadeia de produção de carros seria afetada, todas as outras dependentes desses componentes seriam afetadas. Praticamente um cenário de desmantelamento de linhas de produção ao redor do globo, algo que você sentiria pesadamente na sua qualidade de vida e nos seus bolsos. Enfim, com tanto prestígio e importância para a economia mundial, não é de se estranhar que todos estejam com seus olhos colados em uma pequena ilha. Mas sabe o que também pode estar colado? O seu like nesse vídeo aqui e sua inscrição no canal. Checa aí se já tá tudo certo, que eu vou ficando por aí. E até mais, pessoal!